Então, boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Christian, vou ser o instrutor do curso de linguagem R e hoje eu vou dar uma introdução sobre o que é a linguagem R, onde ela se aplica, as suas vantagens e desvantagens. Hoje o módulo vai ser um módulo bem rápido, é só uma apresentação minha e da linguagem R. E começando, temos que a linguagem R é uma linguagem que não é amplamente utilizada. A linguagem R, ela se trata de uma linguagem de programação, é claro, mas ela não é tão utilizada assim. Por quê? Porque a linguagem R é utilizada na montagem e programação quando você quer ter uma disponibilidade gráfica. Como que eu posso dizer? Uma computação de estatísticas e gráficos. No caso, o seu output do runner da linguagem R vai ser um gráfico. Ou seja, você utiliza a linguagem R quando você quer obter resultados gráficos. Você insere as características e os resultados de uma certa grandeza, de uma certa disponibilidade de resultados e a linguagem R vai disponibilizar esse gráfico. Ela vai montar um gráfico relacionado às suas características, às grandezas e as variáveis que você colocou. Por isso que ela não é tão amplamente utilizada. As vantagens dela são especialização em estatística e análise de dados, a comunidade ativa, visualização de dados, que se trata da visualização gráfica, grande flexibilidade, tanto na programação gráfica ou programação normal, como programar um aplicativo ou um software. Ela pode ser utilizada, integração de outras linguagens e ferramentas, como armazenamento em SQL, o Python pode ser inserido. É gratuito de código aberto, como todas as linguagens. Você consegue encontrar um compilador de linguagem R na própria rede, na própria Windows, Linux, e a documentação abundante. Se tratando de uma linguagem que não é tão conhecida, ela tem uma grande documentação, que seriam apostilas, vídeos. Ela não é uma linguagem totalmente esquecida. Mas, no entanto, como qualquer linguagem de programação, ela tem suas limitações e desafios. Como, por exemplo, ela pode ser menos eficiente para lidar com grandes conjuntos de dados, em comparação com outras linguagens. Que essas outras linguagens seriam o quê? O SQL e o Python, que são linguagens que lidam com mais dados ao mesmo tempo, com mais variáveis. A linguagem R especialmente para estatísticas e gráficos. No caso, como eu falei anteriormente, ela tem grande flexibilidade, mas é claro que, é, como eu disse anteriormente, novamente, ela tem uma integração de outras linguagens. Ou seja, você vai utilizar a linguagem R para montagem de estatísticas e gráficos, e quando você quiser usar uma especificação que necessite de mais dados, características ou variáveis, você pode optar por outras linguagens, que podem ser inseridas junto com a linguagem R. É claro, como todo certo tipo de programação de recurso. É, Passando um pouco sobre a linguagem R, introdução, vamos falar um pouco sobre as empresas que utilizam a linguagem R, que podemos colocar empresas grandes como a Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Uber, Airbnb e a Netflix. É claro que não são apenas essas empresas, mas por se tratar de empresas grandes, dão mais visibilidade para a linguagem R. Eu falei um pouco sobre as vantagens, agora eu tenho que citar as desvantagens da linguagem, que seriam a performance em relação a rodar o código, que seria, vamos pegar uma linguagem de exemplo, C ou C++ ou Java. A linguagem R vai ser um pouquinho mais lenta, que seria uma desvantagem no caso. A curva de aprendizado, que seria mais difícil aprender ela, um programador iniciante, se ele optar para a primeira linguagem de programação que ele quer aprender for a linguagem R, ele vai ter um pouco de dificuldade. É claro que em todas as linguagens você tem uma dificuldade para aprender no começo, mas se tratando da linguagem R vai ser um pouquinho mais difícil. A memória limitada, memória para se dar em relação à base de dados, e a atribuição de pacotes, ou seja, não consegue tratar com grandes quantidades de variáveis.
o ambiente de desenvolvimento, que seriam as IDEs. Como eu falei, é bem difícil você achar um compilador certo, um aplicativo dela. E a dependência de pacote de terceiro, que é uma coisa até que normal, mas ela depende muito. E se a comunidade que é menor do que as outras, como Java, Python, C, C++, que seriam a comunidade maior, ou seja, pessoas que utilizam a linguagem R. É claro que tem, como se tem nas vantagens, tem uma ampla variedade de recursos, apostilas e vídeos, mas a comunidade envolvida com a linguagem R é bem menor do que as outras linguagens. E por parte não menos importante, vamos falar um pouquinho da história da linguagem, que foi criada mais ou menos na década de 1990, quando dois estatísticos, Ross Ihaka e Robert Gentleman, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, eles começaram a desenvolver uma linguagem como eles são propriamente ditos, dois estatísticos, eles precisavam de uma linguagem que fornecesse um recurso para dificuldade deles, para necessidade deles, que seria na parte de estatística. A linguagem em si foi baseada em outra linguagem, a linguagem R, a linguagem S, que foi desenvolvida nos laboratórios Bell nos anos 70. Linguagem que surgiu, que ela é bem antiga, não é tão antiga assim, mas é uma linguagem um pouquinho mais... não foi criada no século XX, XXI, mas é uma linguagem que se trata praticamente das estatísticas e dos gráficos. A linguagem foi criada especialmente para uma necessidade de dois estatísticos e ela é utilizada até hoje, principalmente, como eu citei anteriormente, em sites como Google, Airbnb, Facebook, Uber, e praticamente é isso. O módulo 1 se encerra aqui. Para você conhecer um pouco sobre a linguagem, a história dela, a introdução. E no módulo 2 eu vou ensinar como instalar a linguagem R no seu computador e vamos tentar rodar um código com ela, tentando achar uma IDE também especial para a linguagem R. Muito obrigado pela sua atenção.